Já de volta com o nosso programa e vamos falar de um assunto agora que tem gerado muita expectativa e ansiedade entre estudantes, né? Afinal, dar continuidade aos estudos no término do ensino médio é o sonho de muitos brasileiros, né? Mas, gente, é preciso arcar com matrícula, mensalidades, material escolar, livros, apostilas e também transporte e alimentação, né? Isso é só o básico que eu estou falando, né? Porque no decorrer do curso podem surgir outros gastos, outros imprevistos também. O preço é alto demais para a grande maioria da nossa população brasileira. Então, fazer uma graduação aqui no Brasil não é fácil não, viu? Por isso, muitos estudantes se esforçam, né, para terem, então, um bom desempenho no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, pois, além de avaliar a qualidade do ensino médio no nosso país, né, o resultado serve para dar acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras, né, por meio do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Assim como em algumas universidades no exterior também, né? Por isso é tão importante. E neste domingo, já dia 3 de novembro, e no outro, dia 10, vão ser realizadas as provas do Enem, né? Bom, e para conversar conosco um pouco sobre aquele temido branco, né? Aquele esquecimento que muito tem, as pessoas têm muito aí na hora da prova, né? E dar dicas também de como evitar esse esquecimento, está aqui conosco a psicopedagoga Emanuele Brasil. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Síria. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Pois é, quem vai fazer essa prova já está naquela expectativa toda, tem aquela ansiedade que bate, afinal, o próximo domingo já começa. É aquela fase, né, que as pessoas ficam na dúvida em relação o que eu vou fazer? Vou estudar, vou absorver muita informação, muita matéria, vou rever conteúdo, vou ficar mais tranquilo, vou fazer um esporte, uma dança. O que é mais indicado, hein? Então, Síria, como você bem explicou, o exame já está batendo a porta aí, né? No próximo domingo acontecem as provas. E aí tem muitos candidatos que às vezes acham que vão estudar nesses últimos dias, na reta final, que vai resolver tudo. Então, o ideal, aconselhável nessa reta final é evitar situações que deixam o candidato ainda mais ansioso. Então, o que ele já estudou já está absorvido, já reconheceu, né? Então, agora é importante criar algumas estratégias para evitar esse branco. Estudar em cima da hora não é tão aconselhável. Né? Pois é. E aí, o que é esse branco que a gente tanto fala? Isso acontece muito, né? Sim, com certeza. O branco seria aquele momento em que o candidato está fazendo a prova, ele lê a questão, ele se lembra que já estudou em algum momento, mas naquela hora ele não consegue achar a resposta, que pode ser ocasionado pela ansiedade, pelo cansaço, pelo nervosismo. Então, algumas estratégias são muito importantes para evitar que isso aconteça. Né, evitar esse branco. Então, na hora de fazer a prova ali, tem algumas estratégias, mas antes, a preparação também é muito importante. Então, ter boas horas de sono, dormir as horas certas, não trocar a noite pelo dia. Tem gente que passa a noite estudando, achando que vai resolver. Que vai resolver. Vou estudar a noite toda. E aí vai ficar cansado, né? Exato. Então, agora é o momento de descansar, né, ter essas horas de sono, porque o cansaço também contribui para esse branco, né, que acontece com o candidato. Então, ter uma boa noite de sono, a alimentação correta também é muito importante. Evitar alimentos gordurosos, né? Na antecedência da prova ali, comer salada, fruta, coisas mais leves, alimentos leves. E também descansar. O lazer também é importante. Então, como eu falei antes, tudo que foi estudado já está ali, né, compreendido. Agora, hora de também descansar um pouco, sair com os amigos sem extravagância, é claro, né? Tentar distrair um pouco para amenizar essa ansiedade que pode ocorrer na hora da prova. Agora, se ainda assim, na hora de ler a questão, o candidato deu aquele branco, tem algumas estratégias que funcionam também. O que fazer? Uma coisa que é importante é se movimentar. Então, eu não consegui lembrar, eu posso comer um pouquinho daquela barrinha de cereal que eu trouxe. O pessoal sempre leva chocolate, cereal, né? Isso é bom, é bom. O chocolate também é bom, é importante, alimenta. Então, come um pedacinho daquela barra de cereal, daquele chocolate, toma uma água. Tem que fazer algum movimento. Isso, exatamente. Vou ao banheiro dentro da possibilidade, né? Não é para ir toda hora também, não. Dentro da possibilidade, vai ao banheiro, joga uma água no rosto. Vai perder tempo também, né? Isso, ficar em toda hora. Exato. Joga uma água no rosto, né? Isso ajuda a ativar também a memória. Isso pode ser que ajude. Mas se não funcionar, pode ser feito também um mapa mental. O que é isso? Conta pra gente. A gente lê as questões e vai elencando ali algumas palavras-chave que têm a ver com aquele enunciado. Né? Algumas palavrinhas, mentalmente eu vou elaborando ali, que tem a ver com essa palavra, com aquela outra. Dessa forma, eu vou dando pistas para o cérebro.
Então, me ajuda a lembrar com mais facilidade a resposta. Né? Outra coisa importante, lembrar, por exemplo, como, quando e onde eu estudei aquela matéria. Ah, o ambiente. Por exemplo, estudei numa mesa colorida no meu quarto que tem um quadro com essa gravura, é isso? Exatamente, isso mesmo. Dessa forma, eu vou recordando fatos, né? Vou dando mais pistas para o meu cérebro. Vou me recordar, eu estava no cursinho, eu estava em casa, eu fui na página da apostila. Então, isso vai me ajudando a refrescar a memória, vamos dizer assim. Também é importante ir criando essas estratégias para relembrar. Agora, se nada disso deu certo... Meu Deus, ainda tem mais soluções, vamos lá. Tem mais soluções, nada deu certo. Então, o ideal é não ficar se esforçando muito também. Porque a gente sempre fala que é uma dica geral, né? Eu passo para a próxima questão, né? Faço as mais fáceis primeiro e deixo as mais difíceis para o final. Pode ser que lá na frente eu vá me recordar daquela questão, né? Então, não é bom ficar muito ansioso. Respira, relaxa, evita ficar olhando os candidatos do lado. Isso também gera uma ansiedade, né? Ficar olhando o que o outro está fazendo, olhando se a turma está muito cheia. Isso, aí eu começo, não, ele está sabendo tudo, eu não estou, então vai gerando ainda mais estresse. Então, concentra na sua prova, respira, tenha calma e passa para a questão seguinte e depois vai retomando aquelas que você não conseguiu lembrar momentaneamente. Mas depois ele vai conseguir se lembrar com certeza, tem que ter essa calma, essa tranquilidade. Porque muitas pessoas ficam quebrando a cabeça ali naquela questão, mas eu sei, eu vou me lembrar, impossível que eu não sei, eu estudei a todo momento. E aí gasta muita energia, né, Manoeli, naquela questão. Exatamente, isso. Então, e vai gerando ainda mais ansiedade, ainda mais estresse, né? Então, o momento é a hora de relaxar e de descansar. Então, eu passo para a próxima questão e confiante que depois eu vou voltar e vou ter sucesso. Essa parte da confiança também é muito importante. Acreditar que eu sou capaz, que eu consigo, né? Que eu vou conseguir fazer uma boa prova. É importante ter esse pensamento positivo também. Agora, tem pessoas que vão com essa pressão toda. Às vezes é da família, pressão própria ali, porque depende daquele resultado para conseguir ingressar numa faculdade. Pressão dos amigos também, que estudaram bastante. A pessoa se cobra muito, né? Eu tenho que conseguir um bom resultado nessa prova. E aí a pessoa se cobra tanto que ela pode criar um bloqueio com essa cobrança? Isso acontece? Esses fatores externos também podem contribuir muito também para essa ansiedade aumentar, né, para esse estresse. Então, assim, com certeza pode influenciar. Então, é tentar um pouco me desligar dessa cobrança, um pouco desse estresse, focar no que eu estou fazendo, né? Ali, aquele momento é só você e a prova. Então, esquecer, tentar tirar um pouco desse estresse, esse peso, não levar isso tudo para a prova com você. Ficar mais tranquilo. E quanto mais você se organizar, melhor. Separar o material com antecedência, imprimir o cartão, né, de inscrição, verificar o local da prova, verificar o trajeto, que isso também gera ansiedade, né, Cília? Chegar atrasado. Pois é, todo ano pós o Enem a gente tem aí os atrasadinhos, né? As imagens dos atrasadinhos. Acordou tarde, o ônibus não passou naquele horário, obras da prefeitura, né, que atrapalharam o trajeto. Enfim, tem que contar com imprevistos e se programar para sair mais cedo de casa, né, Manoeli? Com certeza, é uma prova muito importante, não pode haver atraso, né? Que chegou 1 minuto atrasado, 1 segundo, não entra, não tem jeito. E aí você perde um preparo, às vezes, de um ano inteiro. De um ano inteiro, isso. Então, se preparar com antecedência, visitar o local da prova, calcular o tempo do trajeto, pensar nos imprevistos, como você falou muito bem. Tudo isso tem que entrar na contagem ali do tempo para evitar também a ansiedade e o estresse na hora de fazer a prova. Agora, eu conheço muita gente também que fica preocupada com o tempo de duração da prova, né? Olha lá todas as questões, nossa, mas é muita coisa para fazer nesse tempo. Você tem alguma dica para essas pessoas conseguirem cronometrar adequadamente esse tempo? Sim, geralmente sempre os fiscais põem no quadro ali, né, quanto tempo está passando de prova, quanto tempo ainda falta. Então, procurar fazer primeiro as questões que sabe, depois retomar as que não sabe e também não esquecer de preencher o cartão de resposta, porque muitos candidatos deixam para a última hora, às vezes não preenchem a tempo. Então, tentar administrar ali, sempre separando ali uma meia hora final, que seja para transferir as respostas ou ir fazendo durante a prova mesmo. Né? Mas o mais importante é fazer todas as questões que têm certeza primeiro, porque assim você garante também uma pontuação melhor. E as que você não sabe, fazendo para o final. E sempre de olho no tempo também, para não deixar de transferir as questões. Isso é muito importante. Não faz tudo direitinho, mas não consegue transferir para o cartão. Então, tá de olho nesse tempo, que os fiscais eles vão informando quanto tempo ainda falta, quantos minutos ainda tem. Ele não pode deixar de controlar o tempo também.
né? Ter essa habilidade de controlar o tempo. Tem que ter mesmo, porque senão, né, se não controlar o tempo, pode ter tudo perdido aí. Agora, Emanuele, se vira aquele desespero, né? Às vezes a pessoa viu 1, 2, 3 questões ali, talvez sejam as primeiras e ela não conseguiu compreender, ela já bate o olho e fala, nossa, não sei isso, não me lembro, antes mesmo de ver as próximas, né, que talvez ela vá dominar o assunto. Tem alguma tática? Respiração, por exemplo, é válida? Sim, com certeza. Procurar respirar, acalmar, pensar em coisas boas, né? Se tranquilizar, pensamento positivo, evitar, como eu disse, né? Ficar de olho no ambiente, né? E ter essa tranquilidade que vai conseguir, né? Agora, uma coisa que é importante observar também, se essa ansiedade com a pessoa acontece com frequência. Porque o candidato que se preparou, que estudou, ele geralmente vai ter menos dificuldade na hora de fazer a prova, vai estar mais seguro. Vai estar preparado, Mais né? preparado. Então, a preparação também é muito importante. Você sentir que você está capacitado, que você está preparado para fazer uma prova, te gera uma segurança maior. E as pessoas, às vezes, que têm assim, ansiedade extrema em qualquer tipo de concurso, talvez procurar também apoio de um profissional habilitado que vai trabalhar um pouco mais essa ansiedade para não interferir em concursos, né, posteriores na vida dessa pessoa. É porque se ela já também. tem isso, igual você disse, no dia a dia, ansiedade por outras questões corriqueiras, num momento como esse decisivo, né, isso pode aumentar ainda mais. E aí pode atrapalhar também, né? Pode atrapalhar, com certeza. Então, tem pessoas que às vezes estão assim, num nível de ansiedade tão grande que mesmo com essas táticas, continuam ainda muito ansiosas, muito inseguras. Então, repensar também como é que foi meu desempenho na prova, eu preciso de uma ajuda profissional ou não para uma próxima prova, né? Então, isso é bom repensar também. Agora, o medo de boa parte dos estudantes é da redação, né? Sim, sim. Momento de dedicar ali sobre determinado assunto que é colocado, para mostrar o seu conhecimento sobre aquilo, a forma exata de colocar um texto bem coeso ali, início, meio e fim. E aí, no caso do dia da redação, qual que é a dica? Então, é bom se preparar, né, bem para a redação, separar um tempo para realizar essa parte, né? Um tempo maior até, Emanuele? Sim, sim. A dica é assim, você chegou para fazer a prova, lê o tema da redação, para você ter ciência do que você vai ter que falar. Se puder já começar a escrever uma coisa no começo, sim, se preferir fazer as questões, responde as questões, mas separa um tempo bacana ali de uns 40 minutos, 1 hora para fazer uma redação bem feita, porque ela vale muito ponto também. Né? Então, ler o tema, né? Estar também antenado às notícias atuais que têm surgido, porque geralmente pode cair uma coisa que seja de caráter atual. Então, estar atento às novidades, às notícias também é muito importante para que ele tenha, assim, condição de fazer um texto bem feito, uma dissertação bem feita na hora da prova. Muitas pessoas falam assim, eu prefiro fazer primeiro a redação, depois para fazer o restante da prova. Então, não é o melhor caminho. Vai de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente que se sente mais seguro de começar logo pela redação. Eu vou ficar livre logo da redação. Exatamente, vou ficar livre. E não existe uma regra assim muito clara, né? A pessoa vai também pelo aquilo que ela tem hábito de fazer, mais costume. Então, se ela prefere começar pela redação, porque ela está com geralmente a gente aconselha a começar por aquilo que é mais difícil. Se para mim o mais difícil é a redação, eu estou com a mente mais fresca, cheguei mais calma para a prova, então talvez eu eliminar aquilo que é mais difícil para mim é melhor, né? No caso da redação. Agora, se eu tenho mais dificuldade nas questões, eu vou para as questões ali um pouquinho também. É isso que você disse, não dá para saber antes qual vai ser o tema dessa redação. Verdade. Temos possibilidades aí, né? Alguns professores nos cursinhos já colocam alguns temas principais, economia, política, enfim, alguns temas que estão sendo discutidos na atualidade. Então, é importante esses alunos, como você bem colocou, ficarem atentos ao noticiário aí mais atualizado, né? Sim, verdade. Quanto mais a pessoa está atenta aos fatos que estão acontecendo atualmente, mais argumento ela vai ter para escrever na hora de fazer a redação, né? Defender a sua ideia com fatores assim concretos. Então, estar atenta às novidades, às notícias é muito importante para ter argumento na hora de fazer a redação. É muito importante também. Tá certo. Emanuela, agora para finalizar, queria que você mandasse uma mensagem para quem está em casa, quem está nos acompanhando, né? E já está com essa ansiedade aí para a realização dessa prova que começa no próximo domingo já. Então, aos candidatos, né, não esquecer aí de se preparar com antecedência, separar o seu cartão, documento, não esquecer da caneta preta, né, Cília? Porque a caneta para o Enem é a caneta preta. E ter esse pensamento positivo de que vocês já estão preparados, tudo que tinha que ser feito foi feito. E boa sorte para todos aí no Exame Nacional, viu? Boa sorte para todos. Não é a caneta azul, viu, gente? É a caneta preta. Emanuele, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada, bom dia. E você aí de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho teremos a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Não saia daí.